graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, né? Com bastante alegria e gratidão a Deus, que eu volto aqui novamente para nós meditarmos na poderosa palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe. A minha Bíblia se encontra aberta em 1 Samuel, capítulo 23, somente o versículo 1, que nós vamos estar meditando. Davi em Keila. Foi anunciado a Davi: olha, os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Somente esse versículo para a nossa breve meditação. Mas eu estaria fazendo assim um breve resumo daquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, através dessa passagem bíblica, que Davi estava fugindo. Ele estava exilado, perseguido, ele estava sem palácio, sem trono. Imagina a situação de Davi sendo perseguido por Saul. E ainda veio a notícia, ainda chegou até ele a notícia de que os filisteus estavam pelejando contra Keila e também saqueando as eiras. Keila não era uma aldeia. Keila era uma fortaleza, era uma cidade, Keila, murada, era um território de Judá, lugar que deveria estar seguro, pelo relato bíblico. Não era qualquer lugar, não era uma aldeia, mas era uma fortaleza, era uma cidade murada. Observa nessa passagem bíblica, era um território de Judá. Esse lugar deveria ser um lugar seguro, por ser uma fortaleza, por estar murado. Quando nós falamos de fortaleza, é algo resistente, é algo forte, reforçado, muro, cidade ainda. Se fosse uma aldeia, qualquer um entrava, qualquer um saía. Era algo assim, de improviso até mesmo, aquele lugar, se fosse uma aldeia. Mas a Bíblia fala que Keila era uma cidade de Judá, de estar seguro, mas não. Foi aonde, quando Davi, diante de toda essa dificuldade, essa adversidade, toda essa circunstância, a notícia ainda chegou para ele. Davi, os filisteus estão saqueando Keila, a cidade, estão saqueando as eiras. E foi aonde que aí começa o processo. Eira significa final de processos. Processo de trigo colhido, debulhado, separado, processo de coisas. É algo que era separado da palha até mesmo, que era para alimentar o povo. O inimigo, os filisteus, era o objetivo deles, vir atacar Keila por causa das eiras, por causa do trigo, por causa do alimento que era para o sustento do povo. O inimigo, ele não brigou pelo campo, ele esperou, ele não atacou, ele não brigou, ele ficou na espreita, esperando eles colherem, eles limparem, debulharem todinho o trigo, separar ainda da palha, para poder vir atacar e já levar limpo. Olha aí a profundidade dessa palavra, dessa passagem bíblica. Esperou o momento certo para poder atacar Keila, a cidade murada. Aguardou o tempo certo, a hora certa para poder atacar. Assim é o adversário das nossas almas. Assim é o inimigo. Ele não tem pressa. Ele espera o momento certo, a hora exata para vir nos atacar. Ele fica na espreita. Ele fica nos sondando, ele fica nos analisando, ele fica esperando as brechas, esperando o momento certo para atacar. Assim foram os filisteus, e não é diferente nos nossos dias atuais, no hoje, no aqui, no agora. Assim é o inimigo e adversário das famílias, dos servos de Deus. O inimigo, ele anda bramindo como leão a quem possa tragar. Ele fica esperando o momento certo para nos atacar, nos pegar desprevenido até mesmo, achando que estamos seguros,
como Keila, uma cidade murada, uma fortaleza, uma rocha. Ninguém imaginou que ia ser atacado, para ser roubado o alimento, tirado o alimento da boca deles. Vai vendo aí a palavra de Deus. E assim são muitos que esperam você fazer, esperam você suar a camisa, dar de tudo, de melhor que você tem muitas das vezes. Espera você colocar tudo em ordem. Depois eles vêm para atacar, para tirar, para puxar o teu tapete. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele é contigo, que mesmo que os seus inimigos estejam de olho em você, na espreita, te sondando os teus passos, olhando até mesmo as tuas redes sociais, vasculhando tua vida particular, usando pessoas até mesmo para chegar até você, para saber como que você está, com falsidade, com engano, os inimigos, os adversários, os roubadores de eiras. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é contigo, que Ele vai te livrar desses filisteus, esses roubadores de eiras, de bênçãos, de promessas. E o inimigo, é assim que ele trabalha, o adversário das nossas almas. Ele espera nós trabalharmos, nós esforçarmos, nós darmos de tudo de nós. Quando ele vê que está tudo pronto, aí ele vem para atacar. Mas Deus é fiel. Se Deus mandou essa palavra, porque Ele é fiel. É o Deus que te guarda, é o Deus que me guarda também. Aqui nós podemos ver uma história de fé. Nos nossos dias atuais, como uma história de fé. Porque muitos cristãos têm muitos anos que servem a Deus, que cuida de vidas, que tem ministérios, que pratica a bondade, que se esforça. Muitas das vezes, os roubadores de eiras estão prontos para puxar o teu tapete, para roubar os teus grãos, tuas sementes e deixar somente as palhas. Mas Deus é aquele que muda a história. Deus é aquele que honra aquele que nele confia. E aqui nós podemos também aprender. O inimigo da nossa alma, ele não quer o nosso processo. Quem quer passar em processo? Processo dói, processo machuca, processo requer muito. Renúncia, lágrima, dor, gemido na alma, pedrada, calúnia, apontamento. Quem quer processo? O inimigo de Keila, ele não queria o processo do debulhamento, o processo da separação da palha. Ele queria o quê? O grão já pronto, já feito. E assim é o inimigo das nossas almas. Ele não quer o processo que eu passo, que você passa, mas ele quer ser igual eu, ele quer ser igual você. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Processo é para poucos. Processo dói. Processo requer. E ninguém quer passar pelo processo. Ele já quer já a bênção já pronta. Mas existem processos. E também, nós podemos tirar também, aqui desse texto bíblico, que o inimigo, ele quer aquilo que nos sustenta. O adversário não quer palha. Ele não quer um fraco. Ele não quer um derrotado. Ele não quer um cabisbaixo. Ele não quer aquele que aonde o vento sopra, ele vai, que nem uma folha seca. O inimigo não quer. O adversário das nossas almas não quer esse tipo de pessoa, porque esses já estão ganhos, já são fáceis. Assim são muitos. O adversário das nossas almas, da minha alma e da tua, não quer esse tipo de pessoas. Ele quer é o alimento que nós temos. Ele quer é aquilo que nós possuímos. Ele quer aquele que está na presença de Deus, aquele que se esforça, aquele que trabalha, aquele que luta, aquele que teme, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, que paga preço, que ora, que jejua, que clama, que busca, que tem vida com Deus. É esse que ele quer. Davi poderia dizer que não era problema dele. Ele podia. Davi poderia dizer, não é problema meu, já estou fugindo do rei Saul, já estou aqui, já não tenho trono, já não tenho coroa, já não tenho, estou aqui pela misericórdia de Deus, fugindo. E por que eu tenho que ainda salvar Keila? Por que eu ainda tenho que lutar contra os filisteus ainda? Falado isso, não é problema meu. Já estou pagando o meu preço aqui, por que eu vou ainda ter que lutar para resgatar ainda Keila, os moradores de Keila, guardar ainda o alimento do povo, os grãos, tudo? Não, vou continuar. Mas não,
Ele estava em fuga, em risco, cansado. Ele estava cansado. Imagina a perseguição. Saul em cima de Davi. E ainda ter que salvar Keila ainda. Uma cidade que era para estar ali, murada, uma fortaleza, e ser saqueada. Imagina a situação. E um fugitivo ainda ter que voltar e pelejar ainda contra os filisteus para salvar Keila e devolver a integridade ao povo e o alimento ainda ao povo. Vai imaginando a situação. Mas ele, apesar de tudo isso, Davi se comoveu e orou a Deus. Pediu a direção de Deus. E Deus o ordenou. E Deus o aprovou para que ele fosse ajudar. Para que ele fosse guerrear. Para que ele fosse intervir pelo povo ainda de Keila. Ajudar ainda. Enfrentar ainda os filisteus. E assim somos nós. Muitas das vezes nós temos tantas guerras, tantas dificuldades, tantas circunstâncias, tantos desafios que nós enfrentamos. E muitas das vezes Deus conta comigo e Deus conta com você para ajudar outros ainda, a resgatar outros ainda, a trazer outros ainda que estão, como Keila, em fortalezas, em muros fechados, se sentem protegidos aqui, terreno, no natural, mas no espiritual estão desprovidos da proteção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E aqui nos deixa esse exemplo. E Davi, um fugitivo, fugindo da perseguição do rei Saul, mas ouviu a voz de Deus. No meio do cansaço, do esgotamento físico, ouviu a voz de Deus, pediu a orientação de Deus e Deus ordenou a ele. E assim somos nós, que ouvimos a voz de Deus também, que muitas das vezes deixamos o nosso fardo do lado para acudir os outros, que estão mais providos do que nós, que estamos muitas das vezes desprovidos, que nessa história de Davi. Davi estava desprovido, mas estava caminhando, estava fugindo, mas estava sendo guiado por Deus, pela perseguição de Saul, mas não deixou de ajudar Keila. E aqui nós podemos finalizar que Jesus, ele não ignora também eiras saqueadas. Jesus nunca nos abandonou, nunca esqueceu de você. Mesmo que você esteja como essa eira, saqueada, longe, fora, roubada da presença de Deus, tirada da presença de Deus. Filisteus te tiraram da presença de Deus. Jesus não te esqueceu. Ele também veio não apenas para salvar sementes. Jesus não veio somente para salvar sementes. Jesus veio para colher, não somente para salvar sementes, mas para ter colheitas. Deus está procurando pessoas como você, que sente saqueadas, desamparadas, decepcionadas com tantas coisas, com tantos filisteus, com tantos saqueadores, que tirou toda a tua essência, tirou todo o teu aroma, sugou tudo que você tinha, e você se sente como essa eira, saqueada, até mesmo por pessoas, roubadas até mesmo por pessoas, que tirou tudo que você tinha de bom. Mas Jesus me trouxe aqui hoje, o Espírito Santo de Deus, para dizer para você que ele se preocupa com você. Jesus veio para o sustento, veio expulsar os saqueadores. Há batalhas que não são para começar algo novo, mas para perseverar o que já se conquistou, o que já se plantou. Essa é a mensagem. Jesus está preocupado com você. Cuida das suas eiras. Cuida daquilo que você conquistou com tanto suor, com tanto trabalho, com tanta dedicação, com tanto esforço. Cuida do que Deus colocou nas tuas mãos. Tome cuidado. Cuide das sementes que Deus te deu para você plantar. Você plantou. Você colheu todos esses frutos. Mas há filisteus, há saqueadores de olho
naquilo que você plantou e naquilo que você já colheu. Tome cuidado. Abra os teus olhos. Davi estava cansado. A batalha era grande. A perseguição era grande. O desafio era grande. Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ajudou também a guerrear contra os filisteus, para salvar aquele povo, para devolver a integridade àquele povo, o alimento àquele povo, os grãos que foram saqueados, foi devolvido àquele povo. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa melhor ministrar essa palavra dentro do teu coração hoje. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nos ajude a levar essa palavra a outras vidas, a outros corações, a outras pessoas carentes, outras pessoas necessitadas de ouvir essa palavra também. Seja um semeador da palavra de Deus. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Vamos divulgar, vamos fazer o ID do Senhor. Eu daqui, você daí. Eu te aguardo. Até no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém?